Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos. Estamos aqui em mais um programa Além da Meta. Histórias reais de quem utilizou vendas para transformar empresas e vidas. E hoje nós vamos conversar com um cara que é um gênio da gestão comercial, um gênio da gestão financeira e um gênio dos números e da gestão estratégica. Eu já conheço ele há algum tempo, já esquentei a cabeça dele há algum tempo. Quando eu abri minhas planilhas financeiras, ele olhou e falou: Meu Deus do céu, ainda bem que você sabe vender, Albert. Estou aqui com ninguém menos que Alexandre Moura. Grande Albert. Tamo junto. Prazer imenso estar aqui no Grande programa. Parceiro comercial. Prazer imenso estar aqui com você e poder Cara, falar um pouco sobre números, né? nem sei como te entrevistar, porque a gente já conversa há tanto tempo. Pois é. Vamos lá, vamos conversar, bater um papo Vamos conversar, bater um papo. E aí, Alexandre? 2026, hein? Prometendo, né? Prometendo? Como é que tá o clima do ano? Você tá com aquele ano onde você vai só dar continuidade às coisas que você já vem plantando? Ou vai ser aquele ano de virada, que você tem novos projetos, que tá com sangue nos olhos para fazer outras coisas? Não. Esse ano vai ser um ano de crescimento, né? Para minhas empresas, e como eu atendo vários clientes também, crescimento para os clientes também. A gente faz muito planejamento estratégico, que entra muito no comercial, né? Quanto que cada cliente tem que vender por mês para poder bater a meta dele no ano que ele precisa? De lucratividade. Então, eu já fiz isso para minhas empresas, estou com meta já definida, tudo organizado. Estou fazendo isso para alguns clientes também. E aí, esse ano, todo ano tem que crescer, né? Não tem como você ser o mesmo que o ano anterior. Você tem que colocar pelo menos 10, 20% de crescimento ali para poder realmente valer a pena ser empresário, né? E aí, entra muito no comercial da empresa. Isso é muito interessante porque desde que a gente se conheceu, eu sempre percebi que você trabalha muito com métricas, né? Sim. Você é o cara das métricas. Sim. E isso, comercialmente falando, é algo que eu sinto falta nas empresas. Mas quando eu assisti a tua palestra pela primeira vez, você falou algo que eu vou pedir para você repetir para ser bem original. Mas você comentou, né, para as pessoas assim, quanto você lucra, quanto você faturou, todo mundo sabe. Como é que é a história? Vai, repete, que essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou na palestra, numa reunião de empresários, eu pergunto, se eu perguntar para todos os empresários aqui quanto que vocês faturaram, quanto vocês venderam no mês passado, vocês vão saber na ponta da língua. Vendi 100 mil, 200 mil, mas quanto você teve de lucro no mês passado? Qual foi a sua lucratividade? Você vendeu desse que você vendeu, quanto realmente entrou no seu caixa? Né? E eles não sabem responder. Então, assim, quanto que efetivamente sobrou das vendas, você teve que pagar seus funcionários, pagar custos, pagar os impostos, comissão de vendas, efetivamente ficou no seu caixa. A gente chama isso de margem de contribuição, né? Qual a margem que sobrou para contribuir para pagar as suas contas? Ninguém sabe responder. Então, eu trabalho com isso, desvendando esses números para os empresários. E isso dá um norte muito maior para eles dentro do comercial. Porque, poxa, se ele tem que pagar, como um exemplo clássico, se eu tenho 100 mil de conta para pagar nesse mês, mas eu vendo muito parcelado, então, quanto que eu tenho que vender por mês, eu entro na meta comercial, para que realmente fique 100 mil no meu caixa? Às vezes o empresário acha que ele vender 100 mil, paga as contas. Ele não paga, porque o 100 mil ele não recebe à vista. Ele vai receber, às vezes, parcelado e só fica no caixa dele 50. Vai fazer antecipação, às vezes, aí de crédito. faz antecipação, paga juros, enfim. E acaba que fica errando e pagando juros sem... Então, se ele colocar uma meta, poxa, vamos dizer que 33% fica no meu caixa. Então, se eu vender 300 mil, 100 mil vai ficar no meu caixa. Aí eu pago minhas contas. Então, a meta dele tem que ser 300 mil de vendas, para ele ter 100 mil para pagar as contas. Então, o empresário foca muito no comercial e vender, mas tem que ter o número final, o resultado líquido. Quanto que efetivamente vai ficar no meu caixa de lucro se eu vender 100 mil, 200 mil, 300 mil? Sim. Eu lembro de uma situação muito pitoresca, vamos dizer assim, de um cliente que eu estava quebrando ele, porque eu estava vendendo muito, mais do que ele tinha capacidade de entregar, e eu chamei o Alexandre para fazer essa consultoria. E acabou que ele não quis contratar, né? Não lembro o que aconteceu. Ele achou que não era necessário na época. Sim. E infelizmente aconteceu o que a gente imaginava. E o cliente quebrou por a gente ter vendido muito. E isso acontece muito, muito mesmo. Porque o cliente vende sem planejamento financeiro e aí foca só nas vendas, que é a pergunta, né? Quanto você vendeu? Ele sabe quando vendeu, mas quanto ficou de caixa? E aí ele pode realmente quebrar. Eu já peguei casos que consegui salvar empresas que se ela vendesse mais, ela quebrava, porque estava vendendo errado. Inclusive, até na precificação. Seu preço está certo? Seu preço está correto? Já estou vendendo muito tendo uma margem pequena ou não tendo nem margem, que às vezes está vendendo com o preço errado e não tem nem margem correta, mas acha que está vendendo. Sim. Então, a gestão financeira ela é muito importante na área comercial. Sim. E o comercial é muito importante para o financeiro também. Sim. Então, são duas áreas que se andam juntas, mas o comercial sozinho é um risco muito grande, se não tiver uma gestão financeira bem organizada. Sim. Né? Teve uma vez, eu não sei se foi você que comentou isso,
que a gente estava conversando e aí a gente fez até uma analogia ao corpo humano, né? O coração da empresa. Sim, eu faço muito essa analogia mesmo. Como é que era que você falou? Todo empresário fala que o coração da empresa o coração a vendas, as vendas é o coração da empresa. E é mesmo. Se a gente fazer análise do corpo humano, se o meu coração parar aqui, eu morro. Se a Apple, a Microsoft, Google parar de vender, eles fecham. Então, realmente, as vendas é o coração da empresa. Mas fazendo a mesma analogia com o corpo humano, eu falo que também o cérebro é o financeiro da empresa. Porque um corpo humano com o coração batendo bem e um cérebro muito bom, ele cresce, ele tende a se desenvolver. Sim. Mas se eu tenho um coração bom e o cérebro parado, eu estou vegetando, eu não saio do lugar. É verdade. Entendeu? Então, agora, também, claro, se o cérebro também morre, eu também morro. Então, então, fazendo a comparação com o corpo humano, ou as empresas, então, o financeiro é o cérebro da empresa, que também é por onde parte todas as decisões do seu negócio. De onde saem as decisões do nosso corpo? Do cérebro. Então, o financeiro ele acaba atuando em todas as áreas da empresa, no comercial, no RH, no marketing, tudo, porque dali saem as decisões. E aí o resto tem que andar junto. Sim. Mas as vendas realmente é o coração. Então, tendo o coração batendo bom, forte, saudável ali e o cérebro bom, aí a empresa cresce, não tem jeito. Que corte, hein, Gustavo? Que corte, hein? Esse ficou top. E quantas empresas não estão aí vegetando, né, cara? Muitas. Estão vendendo pra caramba. E eu me incluo nisso. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi muito. E eu não via o dinheiro por conta disso que você comentou, que é algo assim, ó. Cara, se você pudesse, assim, criar um curso para isso, para vendedores autônomos, sobre precificação. Sim. Porque como nós temos dificuldade, você que tá aí, eu tenho certeza que você que é um corretor, você que é um vendedor autônomo, você que é um consultor comercial, eu tenho certeza que você tem dificuldade em precificar o seu produto. Porque a gente não contabiliza a nossa faculdade, a nossa pós-graduação, o nosso tempo. Muita coisa cara, aí que tá e às vezes você tá com um contrato aí, já aconteceu comigo assim, ó, centenas de vezes, de estar com um contrato de R$10.000, e eu falar, nossa, tô ganhando dinheiro. Quando vai pôr na ponta do lápis. Pôr na ponta do lápis, eu falei, caramba, não tá fazendo sentido esse contrato pra mim. Isso mesmo. E assim, a gente dá esse curso de precificação e tem a precificação de produtos e serviços, que é o nosso caso, né? Para você que é autônomo, vendedor, enfim, corretor, profissional liberal. Como é que eu vendo uma hora minha de serviço? Quanto que vale minha hora de serviço? Então, tem vários cálculos que a gente faz por trás, está implícito nisso, que você tem que saber. Eu, como consultor financeiro, consultor empresarial, quanto que é a minha hora de consultoria? Então, eu tenho que saber isso. Que vale a pena. Que pague minhas contas e gere caixa. Porque aí, comparando com uma área comercial de varejo, nós que somos autônomos, a gente tem um limite de horas por dia para trabalhar e para vender. Então, a gente vende consultoria, né? Já no varejo, no varejo você não tem limite. Você vende o quanto de produto você tiver. Mas também tem a precificação. Até fazendo um exemplo aqui, como você falou. Eu dei uma consultoria para uma empresa uma vez, uma drogaria, que ela vendia 1,5 milhão por mês. Quem não quer vender 1,5 milhão por mês, né? Bom, fatura. Perguntava quanto você está vendendo por mês? 1,5 milhão. Quanto você tem de lucro? Não sei. E não estava tendo, estava fechando negativo, pra você ter ideia. Caramba. E ela estava tão errada a precificação dessa empresa que se ela aumentasse o faturamento e ela queria aumentar para 2 milhões, ela ia quebrar, porque ela estava pagando para vender. Ou seja, a margem de contribuição dela, que é o que sobra de cada venda, não estava sobrando. Ela estava pagando dinheiro para colocar o produto no mercado. Então, o erro grotesco lá era a precificação. A gente trabalhou tudo. Hoje, essa mesma empresa vende 1,2 milhão e gera quase 200 mil de caixa líquido. Que legal, cara. Que legal. Então, vender mais não significa lucrar mais. Né? Tem que vender com inteligência. Junto com a gestão financeira. Isso é muito legal. E você comentou sobre essa consultoria da drogaria. E até a gente teve o Bov da Drogaria Colorado aqui, a gente conversou muito sobre o comercial. Sim. Mas eu queria saber se, assim, qual foi um case teu que você falou assim, cara, isso aqui foi uma pessoa difícil, mas que eu consegui, ou uma empresa difícil, mas que eu consegui mudar essa mentalidade e gerar um lucro, assim, o teu maior recorde, vamos dizer assim, que você fez, e que eu acho que eu sei qual é, mas gostaria que você falasse de um case legal, assim, que você falou, ó, esse exemplo aqui é um exemplo que eu sempre coloco no meu currículo. Tá. Olha, tem um exemplo de, na verdade, não foi nem vamos dizer assim, foi lançamento de um produto. Né? Fui contratado para lançar um produto do zero, criar um produto do zero junto com
com a empresa e realmente eles faturaram bem, chegaram a faturar alto e foi um sucesso bem interessante que foi a Artis com a Hungria, né? Então, na época, quando eu entrei na Artis, ainda era só empresa de estética automotiva, né? Você faz todo um trabalho no carro lá e a gente fez todo um projeto para apresentar isso para a Hungria. Para lançar os produtos da marca Hungria e tudo. E todo o projeto financeiro, de marketing, foi eu que fiz junto com o pessoal lá. E a gente apresentou para ele, ele gostou, ele entrou na sociedade, foi bem na época da pandemia. E aí hoje está aí, sucesso, vendendo bastante produto. Aí depois entrou na área de cosméticos, hoje já está na área de cheirinho automotivo, enfim. Na época da área de cosméticos, eu lembro que eu estava lá. Tá. É que eu tô gripado. Tô gripado. Não, pode deixar, deixa gripado. Tô gripado, povo, tô gripado. Eu lembro, eu participei, né, dessa equipe. Você participou também lá. Foi muito interessante, foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que assim, eu acho que comercialmente falando, apesar de todo o ajuste financeiro que você fez, precisava dar um upgrade, né? Precisava dar um upgrade. E vamos lá, a pergunta que eu gosto de fazer, que é uma pergunta diferente. Qual foi uma gafe comercial que você já deu, que você olhou e você viu que você perdeu a venda ali? Ó, a gente já ouviu umas histórias legais aqui, viu? Tem uma aqui, ó, teve um convidado que ele falou assim, nossa, eu cheguei na sala de reunião e tudo mais e tal, e eu fui zoar vi que tinha Corinthians, não lembro qual que era o time, mas tinha o time por todo lado lá, e ele foi brincar, falar, teu time caiu, né? E o cara fazia parte da diretoria do time. Do time, putz. E o cara falou, ó, não vou fechar o contrato só por causa desse comentário. Assim. E todo vendedor tem uma gafe que ele fez, que quando você faz, você sabe, fala, putz, perdi a venda aqui. Já teve alguma parte assim, viu? Tenho certeza que nunca ninguém perguntou isso pra ti. Não, pois é. Por isso que eu tô pensando que se eu já perdi alguma venda por alguma gafe, assim, alguma coisa nesse sentido. Olha, Albert, que eu me lembre, no momento... Não, já perdi vendas, óbvio. Até porque minha venda é uma venda muito trabalhada, é uma consultoria, é um negócio muito mais... Então, não é uma venda muito rápida que acontece, né? É uma venda que, na média, leva 2, 3 vezes pra fechar. Então, às vezes até mais. Então, assim, eu nunca... Pelo que eu lembre, que eu tenha perdido uma venda por alguma gafe, alguma coisa assim, não, ainda não. Tá. Ainda não. Ele nunca errou. Não, eu já pedi vendas, mas não talvez por uma gafe assim, entendeu? Ó, eu tenho uma gafe boa, mas pra não deixar o povo sem uma gafe aqui nesse episódio. Uma gafe boa que foi quando eu cheguei em Brasília. Eu sou catarinense, né? Pra muitos que me conhecem. E Santa Catarina se fala muito rápido. Sim, né? Verdade. E eu tive que diminuir o ritmo da minha fala aqui para ser entendido, né? Afinal de contas, comunicação faz parte da venda. E eu estava trabalhando numa escola de cursos profissionalizantes e chegou uma senhora, assim, corpulenta, com 2 guris enormes, assim, que eu tinha entrado na sala de aula para entregar a bolsa parcial de estudos do curso, né? Fazia a divulgação. E aí eles chegaram... E ela falou bem assim, moço, eu recebi esse papel dos meus filhos e eu gostaria de saber como funciona o curso. Aí eu olhei pro guri e olhei, parabéns, você acaba de ganhar uma bolsa parcial de estudos de um curso profissionalizante que pode ser feito de segunda a terça. Esse curso ele vai ter Windows, Word, Excel, CorelDRAW, PowerPoint, PageMaker na internet. Ele vai ter direito ainda a um curso profissionalizante que pode ser de secretariado, auxiliar administrativo ou até montagem e manutenção de computadores. Ele pode fazer uma vez na semana, de repente ele faz 2 horas de uma vez só, ou ele pode fazer 2 aulas de 1 hora cada dia da semana. A senhora que escolhe. Como é que a senhora prefere? Fazer durante a semana ou final de semana? Ela olhou assim pra mim. Que? Olhou pro menino, o menino olhou. Fez assim, olhou pro outro. Ela, você pode explicar mais devagar? Mas perdeu ou não perdeu a venda? Perdi a venda, cara. Pô, claro que eu perdi, ué. Imagina, a mulher falou isso. O cara tá doido, ele tá blá, 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 blá. Eu só vi a galera do lado rindo, assim, falando, meu Deus do céu. Só fazendo uma brincadeira devagar. Aqui, nada contra os baianos, mas se você falasse assim lá na Bahia, ei... Imagina, tá louco. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você fala muito lento pra alguém que é mais acelerado, né? Tá muito tranquilão, né? E aí complica. E outra pergunta interessante que eu gosto de fazer, que as pessoas... Que é uma pergunta diferente também. Do Alexandre que começou lá atrás. Sim. Você começou com academias, né? Isso, eu comecei com academias com 24, 25 anos mais ou menos.
comecei no mercado, e era totalmente inexperiente. Já tinha tido alguns negócios, já, mas muita coisa amador. Profissionalmente, vamos dizer assim, profissionalmente que eu falo assim, empresarialmente mesmo, um negócio de verdade, foi uma academia que eu tive na cidade chamada Candangolândia, aqui em Brasília. Né? E aí eu falo lá que foi o meu MBA em gestão empresarial, financeira, que lá realmente eu aprendi a fazer tudo. Montar plano de negócio, fazer gestão financeira. Até então, eu não sabia nada, eu era um cara empreendedor, né? Aquele que faz, jovem, que quer fazer de qualquer jeito. E aí, de lá que nasceu depois, eu fiz todo um planejamento e fui para Águas Claras um ano depois. Abri um ponto lá, consegui um ponto que era uma garagem na época, a construtora fez toda a obra, porque eu já tinha todo um planejamento feito. Como é que foi isso? Eu fiz todo um planejamento e falei, cara, eu não posso ficar na Candangolândia, porque Candangolândia é uma cidade pequena e eu não vou crescer aqui. Tava devendo aluguel, funcionário, enfim, um monte de coisa. E ninguém me apoiando, obviamente, né? E aí eu vou achar um ponto maior de 1.000 metros quadrados para minha academia. Na época eu queria Sudoeste, me apareceu essa oportunidade em Águas Claras. Fiz a planta baixa, desenhei toda a academia, mostrei pro dono do imóvel. Ele gostou muito. E aí, aí ele chamou para conversar com ele. Sei que no final da conversa eu saí com o contrato de aluguel assinado. Que legal. Né? R$ 5.000 de aluguel. Eu não estava devendo outro ainda. E aí, minha mãe foi a avalista da operação. Eu não tinha dinheiro para fazer a obra, porque era uma garagem, era um estacionamento. Mas ele fez toda a obra e falou, você só me paga o primeiro aluguel 30 dias depois que você abrir a academia. Sim, que legal. Beleza. Eu saí do espaço de 300 metros quadrados e estava indo para o espaço de 1.000 metros quadrados. Só que eu tinha outro problema. Como é que eu vou encher isso aqui de equipamentos para academia? E eu não tinha mais nada, não tinha crédito de nada. Mostrei o mesmo plano de negócios para alguns investidores. Um amigo meu, ele topou e trouxe mais 2 investidores que eram auto-executivos da Claro na época. E aí eu lembro também, passando uma tarde no escritório deles aqui em Brasília, conversando, mostrei todo o planejamento, o que ia acontecer, quantos alunos a gente ia ter em um ano, aquela coisa, em 5 anos, meta do planejamento. 5 anos ser a maior rede de academias em Brasília. Estava tudo planejado para 5 anos. E aí eles toparam. Lembro que no final dessa reunião eu saí com 13 cheques em brancos de cada um assinado. Em branco, na época tinha cheque ainda. Caramba, cara. Compramos equipamentos. Na época eu trabalhava no Ministério do Esporte e Turismo ainda. Ministério do Turismo só. Pedi conta lá. Isso foi em abril de 2004. Outubro de 2004 a gente abriu a academia. 30 dias depois eu paguei o primeiro aluguel. Nunca trazei aluguel, nunca trazei salário. E 5 anos depois eu era a maior rede de academias em Brasília. Que legal, hein? Tudo por causa da gestão financeira, planejamento e tudo. Eu aprendi isso na um prática. Plano de negócio. Um plano de negócio bem feito, bem estruturado. Claro que no meio do caminho foi adequando. Mas em 5 anos, em 2009, a gente tinha 5 unidades em Brasília e ninguém tinha 5 unidades. Que legal. Isso é muito interessante porque quando você tem uma visão clara do teu objetivo e força de vontade e passa essa credibilidade, você não precisa de dinheiro. As pessoas não entendem isso, né? Quando eu comecei o Queijos e Vinhos e Vendas, eu não tinha nada, zero. Eu falei, cara, eu vou fazer o negócio fluir. E até hoje, às vezes eu não coloco nada de grana no evento, porque como o evento ele tem um planejamento claro e você consegue mostrar o resultado, isso também me irrita em alguns profissionais, porque eles chegam e falam assim, Albert, investe em mim. Quer ver profissional da área de internet, social media, lançamento, tudo mais e tal, o pessoal de agência, cara, me irrita muito que eles falam, não, vamos fazer, tá, e qual que vai ser o nosso planejamento? Não, vai ser mais ou menos assim e tal, tá, mas qual que é a expectativa de resultado? Não, a gente não tem como dar uma expectativa de resultado, a gente não tem como ter o nosso... Tem que ter pelo menos um estudo, um planejamento, alguma coisa. Você nunca pegou ninguém que desse treinamentos que sejam outras coisas e tal, e tivesse... Então, assim, isso me deixa agoniado, sabe? A minha parceria, inclusive, com o Guto foi muito por conta disso. Porque ele foi claro, ele falou, a gente vai dar entrada nisso, vai ser assim, vai ser assado, e a gente tem esse projeto aqui. Eu consegui ver a perspectiva, eu falei, não, bora, vamos junto, vamos pra cima. Né? E daquele Alexandre lá de trás, pro Alexandre de hoje, teve valores eu sei que não mudam, mas assim, opiniões, estratégias, coisas que no meio do caminho você mudou. Sim, e que você falou assim, cara, se eu voltasse no tempo, isso eu não faria nunca mais, ou isso eu agiria bem diferente. O que você acha que mudou, assim, que virou a chave? Eu acho que o tratar com pessoas, vamos dizer assim, eu era muito fechadão, era muito cara de fazer, de querer e de fazer o que tinha que ser feito. Né? E isso, às vezes até, vamos dizer assim, era muito incisivo com as minhas opiniões. E isso mudou. Eu aprendi a ser mais maleável com as pessoas, entender mais. Continuo fazendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, só que as pessoas vindo comigo. Né? Eu perdi algumas pessoas boas no meio do caminho porque a pessoa não queria vir e falei, cara, mas tem que ser desse jeito. Eu venho ou não venho. E a pessoa não vinha.
Hoje não, eu consigo ser mais maleável, consigo Mais flexível. mais flexível, mas sempre com a mesma visão, com o mesmo planejamento. Claro, e uma experiência muito maior, né? Comparado a Alexandre de 2002 para cá, né? Sim, 2004, na verdade, para cá. Isso é legal. Teve algum conselho de alguém ou que você lembra ou que você coloca assim em prática, que você fala assim, ó, isso daqui foi uma das minhas vertentes de conduta? Honestidade. A honestidade. Assim, caráter, dentro de um negócio. Principalmente quando você tem sócios, né? Então, eu fiquei sócios durante muito tempo. Então, assim, e o caráter, a lealdade e a honestidade é você fazer quando ninguém tá vendo. Você fazer o correto sem ninguém tá vendo. Sim. Então, eu tive isso lá no início, quando eu era adolescente ainda, e eu levo isso pra mim até hoje. E Não foi só na área alguém que profissional, mas na área foi pessoal uma questão também. do pai, mãe, Não, alguma foi coisa uma assim? conversa Foi uma de questão... um tio meu, que a gente tava conversando, que é padrinho meu também. E ele sempre batia nessa tecla, poxa, honestidade é tudo, honestidade, e eu sempre tive isso comigo mesmo. Sim. Então, independente de... Claro, eu conversei com alguns empresários também, que eu sigo alguns empresários que têm esse mesmo perfil, né? E eu acho que lealdade, principalmente lealdade. Lealdade das pessoas que estão comigo e você ser honesto com quem está com você. Isso é muito legal que você comentou, tipo assim, quando ninguém tá vendo, né? Porque nesse meio de vendas, às vezes, acontece muito de você fazer uma negociação aqui, atravessar uma pessoa ali e tudo mais, tal, Acontece fecha um mesmo. negócio. E eu vejo que isso, infelizmente, é o diferente. Quando eu fecho um negócio lá, o cara não sabe, eu vou lá e falo, ó, aquele negócio deu certo, como foi você que me deu essa indicação, tá aqui, uma bonificação, um presente, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa, nossa, mas eu nem sabia que tinha fechado. Eu falo, não, mas ainda assim, porque a minha questão ela é mais até um pouco mística, assim, universal, do tipo que eu não posso ficar com alguma coisa que não é minha, Sim. eu já não considero meu aquilo, e também de que se eu tô entregando, se eu tô transbordando, vamos dizer assim, naturalmente eu tô abrindo espaço para que venha mais. Então, se você tem aí parceiros que você passa comissão, que você recebe indicações e tudo mais, para vendedor isso é sagrado. E eu já, ao contrário também, o contrário também é verdadeiro. Já deixei de fechar grandes parcerias com pessoas muito importantes, porque fiquei sabendo que ela fechou negócios através de mim, e através de algum tipo de influência que eu gerei, ou tipo de conexão que eu gerei, e que não me remunerou de forma alguma, nem com obrigado. Falei, não, essa pessoa não quer fazer mais negócio. Mas é isso. Então, assim, isso acontece frequentemente, vamos dizer assim. Tanto você pode ser valorizado e lembrado por, infelizmente, ser diferente, por andar na linha. Hoje em dia, ser honesto, a grande malandragem hoje no Brasil é você ser honesto, né? Verdade. Essa é a grande malandragem hoje. Então, cara, muito legal. E para quem tá tentando se organizar financeiramente, fazer um planejamento estratégico e tudo mais, você tem alguma ferramenta que você indica? Alguma metodologia? Como que a pessoa que está assistindo a gente, que é meio leigo, fala assim, tá, mas como é que eu faço para me organizar? Eu abro uma planilha Excel, eu baixo um CRM, eu abro um livro caixa. Por onde que começa quem está muito desorganizado? Vamos lá. Hoje as empresas normalmente elas estão desorganizadas, a maioria na verdade, é porque elas não controlam o caixa dela, o fluxo de caixa dela. Elas sempre controlam as vendas. E existe uma diferença entre vender e receber. Então, assim, entre tu ter as vendas e o caixa da empresa. Então, o primeiro controle que a pessoa tem que ter, que o empresário tem que ter, é o caixa. Quanto que ele entrou no dia na conta dele e quanto que saiu. Independente se nesse dia eu vendi 10 mil reais, mas entrou quanto desses 10 mil na sua conta efetivamente? Porque o que vale para tomar decisões mais assertivas, com mais velocidade, é o caixa. E o empresário ele sabe quanto que vendeu. Mesmo que eu vendi 100 mil no mês, mas eu vendi em 10 parcelas. Então, não foi 100 mil que você vendeu 100 mil. Pela competência você vendeu, mas entrou no seu caixa só 10. Porque você vendeu em 10 parcelas. Então ele tem que ter esse controle de caixa. Esse é o primordial e não é difícil. É você ter um livro caixa, por exemplo, anotar todo dia o que entra e sai na sua conta corrente. Pronto. Você tendo isso no final do mês, você sabe exatamente quanto que entrou, quanto que saiu, quanto sobrou no seu caixa. E você já sabe quanto você vai pagar no mês que vem se você anotar. Poxa, eu fiz uma compra aqui parcelada em 3 vezes. Então vou pagar esse mês que vem tem a segunda e no terceiro mês tem a terceira. Você já começa a ter um controle. Que os empresários não têm nem isso. A grande maioria. E só controla, como eu falei, pelas vendas. Poxa, eu vendi 100 mil no mês, por que eu... Aquela famosa pergunta que fazem muito para mim também, né? E quando me contratam, me chamam. Poxa, eu vendo, mas eu não vejo meu dinheiro. Não vejo a cor do meu dinheiro. Mas é por isso, porque ele só foca na venda. Não foca no que efetivamente entra no caixa. Então a dica que eu dou é, controle seu caixa, todo dia.
E é rápido, gente. Se você fizer isso todo dia, 10 minutos você faz isso. Eu fazia, quando eu tinha 5 academias, quando eu tinha a primeira academia, na verdade, como é que eu fazia isso? A academia funcionava até meia-noite, então não dava para fazer o caixa no dia. Eu fazia todo dia de manhã quando eu chegava na academia, o caixa do dia anterior. Pegava o que entrou de dinheiro, o que entrou de cartão, o que entrou de cheque e tal, e fazia esse controle, todo dia. Se fizer isso todo dia como rotina na primeira hora do dia do seu negócio, pronto, você tem um controle da sua empresa. Legal. E nas tuas palestras eu já vi que você disponibiliza algumas ferramentas, sim, né? Sim. O pessoal passa lá o QR Code e tudo mais. Tem algum lugar onde as pessoas buscam isso hoje? Ou se entrando em direct contigo, você consegue mandar? Pode entrar no meu Instagram e eu mando. Eu tenho umas planilhas realmente boas para isso. Tem para o meu site, até deve estar no site, está disponível lá, mas tem o site da onlyblue.com.br que também tem lá. Né? Mas pode me chamar no meu Instagram, que é alexandremoura.oficial. E lá, me chamar lá que eu mando a planilha, uma planilha de fluxo de caixa super tranquila, super básica, dá para você lançar lá, ela faz alguns controles, é bem interessante. Ótimo, aproveite, galera, aproveite que isso faz a diferença. Essas ferramentas fazem muita diferença. E hoje, Alexandre, você falou da OnlyBlue. Quais são as suas operações hoje? Eu tenho a OnlyBlue, né, que na verdade tem duas empresas com o nome de OnlyBlue. Uma é somente de consultoria empresarial e consultoria financeira, onde a gente faz a gestão financeira das empresas, né? Você não precisa ter um departamento financeiro no seu negócio. Você contrata a OnlyBlue e a gente faz o financeiro para você. Toda a parte operacional, de fluxo de caixa, de lançamento, de conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, emissão de nota, tudo isso. E entregamos também uma controladoria. Tudo isso fechado com os números, com os relatórios. E a parte que eu chamo de inteligência financeira. Que a gente senta com o empresário, junto com ele, ajuda ele a tomar as decisões da empresa dele. Poxa, vou abrir uma filial, vou comprar uma máquina nova, vou fazer algum investimento, vale a pena fazer? Quanto que retorna esse investimento? Poxa, se eu colocar 10 mil na empresa, quanto que eu tenho que vender para colocar esses 10 mil na empresa? Aí a gente atua na área comercial junto com ele, definindo metas melhores nesse sentido. Então, essa é uma das empresas. A outra é a OnlyBlue Franchise, que é uma empresa que é uma franqueadora, onde a gente vende as franquias da OnlyBlue no mercado e ela toma conta dos franqueados. E agora, recentemente, ano passado, eu adquiri uma operação de uma clínica médica também. Onde a gente está organizando uma clínica lá, uma clínica que tem 18 anos no mercado, para poder realmente crescer e fazer com que ela vire uma rede também de clínicas em Brasília. Cai muitas oportunidades no teu colo, porque assim, naturalmente, quando a gente trabalha com a parte comercial, já aconteceu comigo, por exemplo, a franquia de escola de inglês. Eu estava lá, vi que tinha uma possibilidade, eu falei, peraí, isso daqui encaixa. Né? E caiu, assim. Foi uma oportunidade que apareceu e eu aproveitei para alavancar e depois vender. Mas você, na parte financeira, deve ser mais ainda, né? Porque o que deve ter de empresário que está desorganizado financeiramente e ele só quer passar aquilo ali para frente, e você fala, cara, existe uma possibilidade boa aqui. Já aconteceu isso já. E todo mês eu tenho proposta de sociedade. Há muitos anos. Porque é uma dor muito latente no empresário, a gestão financeira, né? O planejamento estratégico. O empresário, normalmente, quando ele abre um negócio, ele abre porque ele é bom em alguma coisa. Ele é bom em vender alguma coisa, ele é bom em atender, mas ele não tem a gestão financeira, não tem o planejamento e abre de qualquer jeito. Então, muitos deles veem essa parte em mim. Então, constantemente, eu sou convidado para ser sócio de negócios e tudo. E eu sempre faço uma análise, né? Porque também se fosse sócio de tudo, não tem como. Não. Eu tava até brincando com a Laura aqui, que a gente recebe, né? A gente pega o meu WhatsApp ali, todo dia tem uma mensagem ali. Mas estou com um negócio aqui pra gente ficar rico agora, não sei o quê. Mas estou com um produto aqui que agora eu vou te deixar milionário. Mas eu tô com um negócio. Todo dia tem uma proposta de... Aí eu falo, tá bom, a minha consultoria é X, mas comissão... Não, mas peraí, vamos com calma, porque não sei... Tem muito disso, né? Mas isso acontece mesmo. Acontece mesmo. Muitos já receberam propostas de realmente entrar na empresa, fazer toda a gestão e tudo, como sócio e tudo. Mas acontece bastante. Você foi sócio da Hungria ou não? Fui. Não na Arts, mas a gente abriu uma agência de marketing juntos, né? Então, como eu entrei na Arts, e a Arts era só uma estética automotiva, depois virou Hungria, virou toda aquela empresa grande, e todo o marketing a gente fazia juntos, eu fazia todo o planejamento de marketing, tudo, a gente abriu uma agência de marketing para atender as empresas da Hungria e acabava atendendo empresas fora também, externas também. Então, eu fui sócio da Hungria nessa agência de marketing. Que legal, que legal. Aí, pessoal, o Alexandre está se comprometendo publicamente aqui em trazer a Hungria para além da meta, viu? Aqui. O cara foi sócio do cara, mas tá... O Gustavo tá comemorando lá. A Gabi, que é fã dele, que falou, nossa, se trouxer ele aqui, eu vou pedir até um show. Falei, calma. E como é que estão as expectativas para negócios
para esse ano, você tá dando consultoria? Se alguém quiser te contratar, pode entrar nos teus directs para organizar o financeiro, para terceirizar? O que eu gosto é consultoria. Adoro dar consultoria. Então, assim, ajudar as empresas a crescerem, se organizarem, a achar seus números, sua precificação correta, fazer um planejamento estratégico bem feito, colocar metas bem definidas. Então, eu dou consultoria nesse sentido, sim. Não precisa, tem contratos que são contratos contínuos e tem contratos que são contratos de começo, meio e fim. Então, mas a gente continua dando consultoria tanto na área financeira como na área de planejamento estratégico mesmo. Como é que você consegue, cara? Onde é que você... Pessoal, para quem não sabe, o Alexandre ele tem 2 filhas pequenas. 3, tem uma adulta também, né? Ele tem 3, tem adulta também. É que eu sempre lembro das pequenas, que a terceira agora é que ela tá morando contigo. Antes não, tem um ano que ela tá comigo. Um ano já? Nossa, você vai passar rápido aí. Passa rápido. Ele tem 3 filhas, ele tem 3 empresas. E, cara, você fala assim, Alexandre, vamos tomar um café? Ele, vamos. Bora. Mas isso é o que eu falo, é planejamento. Hoje eu tenho a empresa que mais demanda serviço. Nós tem a equipe toda que está trabalhando. Eu estou aqui falando com você, mas o pessoal está lá. Está trabalhando, está atendendo os clientes, está fazendo as conciliações, está fazendo tudo isso. Agora, quando é consultoria, aí tem que ser eu. Porque consultoria é muito a minha experiência, não tem jeito. Então, consultorias são mais pontuais. Eu não consigo atender, 10 empresas ao mesmo tempo com consultoria. Sim. Né? Mas vai tendo a demanda, eu vou colocando dentro da minha agenda. Eu parei de dar as mentorias e as consultorias por conta disso. Tava muito linkado ao meu pessoal. E quando eu vi, eu já não estava mais tendo tempo para tocar os outros negócios. Estava praticamente tocando os negócios dos meus mentorados. Isso. E aí eu falei, não, peraí, tem que ajustar isso aí, né? E aí, financeiramente, eu não estava... Aí, na consultoria, eu também ensino o empresário a fazer o que eu faço, né? Para ele também continuar depois, sem ter que estar eu lá o tempo todo. Claro que eu dou suporte, fico ajudando, tudo isso. Tem um caso até interessante de uma empresa do Rio de Janeiro. Agora, ano passado, eles me contrataram, finalzinho do ano passado, outubro, acho que do ano passado, me contrataram para uma consultoria online. E ontem mesmo ela estava mandando mensagem, tirando dúvida lá sobre a consultoria, mas ela está tocando o negócio dela. Então, é uma empresa de TI, de desenvolvimento, software, e ela queria saber como é que ela precificava o software dela. Olha que interessante. Que legal. Foi uma mágica para a gente achar a solução, mas é possível. Como é que foi? Porque você tem que... O capital intelectual que está sendo... O caso dela foi bem interessante, porque ela queria estar com aquela pergunta, poxa, eu vendo e não vejo dinheiro. Sim. Né? Eu vendo e não vejo dinheiro. E onde que ela estava focando a venda dela? Ela estava focando a venda na licença do software. Ela cobrava, acho que 15 mil pelo software e cobrava um suporte, uma manutenção mais baixa, né? Para poder manter o software. Quando eu fiz as contas, a gente pegou os números e fez tudo, eu falei, cara, mas 80% da sua receita está vindo do suporte, não das vendas à vista. E ela estava reclamando porque ela não conseguia vender. E eu falei, mas você também é um nicho muito específico, o nicho dela, né? De vendas. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais para quem vender. Então, você tem que mudar o seu foco. Você não tem mais que vender licença, você tem que vender suporte, você tem que vender mensalidade, tem que vender recorrência. Aí virou a chave dela. Aí foi onde ela, poxa, então aqui eu vou ganhar dinheiro. Eu falei, vai. Aí eu fiz uma conta para ela lá, que em um ano, ela vendendo, sei lá, não lembro os números agora, mas se ela vendesse 10 softwares, em um ano ela ganharia mais do que vendendo, sei lá, 20 à vista o ano todo. Então ela ia ter que vender menos, só que com suporte maior. Então, entendi. Aí ela fez todo o plano dela para esse ano agora, 2026, baseado nisso. Que legal. Então, e aí, por isso que ela mandou mensagem, tirando algumas dúvidas e tudo. Mas é isso, porque às vezes o empresário está tão dentro do negócio dele que não consegue ver oportunidades no próprio negócio. Como é que eu vou melhorar a minha empresa, ganhar mais dinheiro com o que eu tenho? E dá. Toda empresa tem alguma coisinha lá dentro que dá para você. E a gente, como consultor, a gente consegue enxergar. Porque a gente não está na operação. A gente olha para a empresa, analisa os números, organiza tudo e fala, opa, aqui tem alguma coisa que dá para você fazer. E não tá com os vícios do dia a dia, né? Justamente. Com as limitações. E principalmente, tá sempre pesquisando, né? Eu vi que você foi ano passado naquela feira, né, das franquias. Isso, das franquias. Vou todo ano. Você tá sempre ativo, né? Esse ano agora eu vou, porque eu adquiri a clínica na Feira dos Hospitais, que é a maior feira da América Latina, que acontece agora em abril ou maio, se não me engano, em São Paulo também, para começar a entender esse mundo. Eu já dou consultoria para clínicas, mas agora eu entender como dono do negócio mesmo. Então, eu estou sempre pesquisando, procurando, indo em feiras, participando de palestras, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Você ainda está como na diretoria do grupo do Líderes do Brasil? Tô um pouco afastado, mas estou. Né? Eu tenho que voltar para os grupos de network, porque assim, foi o que alavancou os meus negócios em Brasília, mas também chegou ao ponto onde eu também estava dedicando muito tempo. E aí começou a me atrapalhar um pouco no dia a dia. Estou fazendo aqui por eu estou no Líderes desde 2020, né? E participei de alguns outros grupos, mas é efetivo mesmo lá. E é um grupo que me trouxe muitos clientes. Sim. Eu acho um grupo muito bacana. Está crescendo muito o Líderes do Brasil, está bem interessante. Esse ano eu até falei já com o Daya lá. Falei, Daya, eu quero retomar algumas coisas. Eu passei por 2 anos
complexo na minha vida pessoal, você sabe, né? Então, esse ano eu quero realmente retomar algumas atividades mais constantes dentro do Líder Brasil. Eu também quero retomar, principalmente no Líderes, foi um grupo que me trouxe muitos resultados também, me deu uma visibilidade grande, né? Inclusive nos eventos que a gente participou junto. Isso. Que foi onde eu te conheci, que foi os eventos de palestras, né? Método Líderes do Brasil. Método Líderes do Brasil, foi lá onde a gente começou a dividir o palco juntos e que a gente fez essas parcerias. Sim. Bom, é isso. Cara, aqui bate-papo tranquilo. Como é que estamos de tempo aí? Só que se deixar, a gente vai até... Até amanhã aqui, né? 20 minutos? Ah, tem muito tempo ainda. Tem então muito tá tempo bom, ainda. Então tá demais. ótimo. Olha só. Vamos puxar então pro lado pessoal aí, então. Pro lado mais pessoal aí. Sim. Quando que foi que você se viu como empresário e principalmente, qual foi o ponto da tua carreira que você falou assim, você já meio que deu um spoiler aí, que você teve que lidar melhor com as pessoas, que você pensou assim, cara, eu preciso aprender a vender, ou eu preciso desenvolver melhor a minha personalidade magnética para atrair mais recursos, para atrair investidores, porque assim, não se engane, tá, pessoal? Para ele apresentar um projeto para conseguir recursos, para sem grana começar uma empresa, isso é uma baita de uma venda. É isso mesmo. É uma baita de uma venda. Então, assim, às vezes você fala, não, o cara é do financeiro, então ele não sabe vender. Imagina, ele vendeu um sonho de 5 anos para investidores. E você estudou vendas ou você foi desenvolvendo isso? Eu fui desenvolvendo. Na verdade, acontece. Quando eu abri a primeira academia... Como é que eu abri a academia? Eu não acordei falando que ia abrir uma academia. Eu era aluno de uma academia lá no Candangolândia. E aí, é muito amigo do dono da academia. A gente tinha feito já alguns eventos juntos, algumas coisas juntos. Ele viu que eu tinha um perfil empreendedor muito forte. E aí, ele me chamou um dia lá e falou, Alexandre, eu tô mudando para o Bandeirante, para um espaço maior, e vou vender aqui a academia. Você quer comprar? Nossa, que legal. Aí eu olhei para ele e falei... Tá, compra. Não tinha dinheiro. Bom jeito. Aí peguei emprestado com minha mãe na época, eu lembro que foi 12 mil reais que eu peguei, isso em 2003. Dei 5 mil pra ele e fiquei com 7 mil pra montar uma academia. E ele só fiquei com o ponto. Aí lá fui eu pintar a academia, lá fazer toda a reforma. Ele levou tudo? Ele deixou uma máquina só. O resto tudo eu tive que comprar. Caramba, mas que venda foi essa? Foi ponto praticamente, né? E aí eu comprei, peguei crediário, empréstimo e tudo. E aí eu falei que esse ano foi onde eu aprendi a fazer tudo que eu fiz. Porque eu era um cara empreendedor. Sempre quis ter um negócio. Desde criança eu falava, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou ter uma empresa. Porque eu sempre falava, aqui em Brasília tem muita aquela cultura do funcionalismo público, né? Do concurso público. E eu sempre me destaquei nas escolas, sempre tirei notas boas. Não, vai fazer que você passe em qualquer curso que você quiser. Eu falei, não, mas eu não quero ser funcionário de ninguém. Então, eu sempre tive a ideia de ser empresário mesmo. E aí foi isso. E foi nesse ano que eu aprendi a fazer tudo que eu fiz. Porque, como você falou, em um ano eu aprendi o que era planejamento estratégico, como é que lida com pessoas, como é que você ser um líder e ter funcionários, né? Como é que você conversa com sócios, como é que você vende uma ideia, como é que você vende? Pô, porque eu vendi uma ideia de uma academia... E você foi pra onde? Você foi pra esse curso tipo Senai? Aí eu comecei a participar de vários cursos voltados para academias. Fui na IRSA, que é a maior feira de fitness na América Latina, a maior nos Estados Unidos, a segunda maior aqui no Brasil. Aí fui em várias feiras que na época era a Capital Fitness que tinha no Brasília, que tinha Brasília e Goiânia, e fui em todas. Comecei a comprar muito livro sobre gestão financeira, sobre gestão, planejamento estratégico, mas eu lembro de um curso que me ajudou bastante. Olha o jabá que eu vou fazer aqui. Um curso do Sebrae online chamado Como Montar... como é que é o nome do curso? Como Montar Pequenos Negócios, uma coisa assim. Como gerenciar pequenas empresas. Um curso online, e esse curso eu aprendi muita coisa nesse curso. Coisa básica ali, que eu só, na prática, eu não aprenderia. E é claro, estudando bastante. E comecei a ver muitos vídeos e livros, enfim. E foi um ano por isso que eu falo, que foi um MBA para mim. Porque ali eu aprendi o que é realmente ser empresário na prática. E isso me deu essa capacidade de poder montar esse plano de negócio bem estruturado e saber falar isso. Porque quando você mostra um plano de negócio para o investidor, ele não compra um papel ali, ele compra você. Sim. Ele fala, pô, esse cara sabe o que está falando, esse cara vai executar o que está naquele papel. Porque não adianta eu fazer um plano de negócio lindo, maravilhoso, e não ter ninguém que execute o que está lá dentro. Sim. E não passar credibilidade. E não passar credibilidade. Então, sabia exatamente o que falar, sabia exatamente como colocar, o tom de voz, tudo certinho. Então, isso me deu, que eles falam de persuasão, né? Você vender, você persuadir alguém também. Claro que sempre com a boa intenção. Também não vou vender algo ruim para alguém. Mas é isso, é você saber vender, entregar e vender um sonho. Porque eu vendi uma academia que não existia. Sim. Né? Até a logo foi eu que criei, a marca, tudo saiu da minha cabeça e estava no papel. É a Inove, né? Na época era Fitway Academia.
Fitway, que aí eu fiquei 5 anos como sócio dela lá, depois eu saí. E aí depois eu montei a Inove. E a Inove ficou até o ano passado como Inove Sim, Fitway. sim, eu lembro, eu passava lá na frente o tempo todo. E sendo que foi vendida para Corpo Saúde. Isso para mim é muito importante você pontuar isso, porque é uma crítica que eu faço demais às pessoas da atualidade, sabe? Que isso chega assim a me irritar. Ah, eu quero trabalhar com vendas, Albert. Chega numa entrevista de vendas. Quantos cursos de vendas você fez? Quantos treinamentos de vendas você já participou? Quantas palestras, quantos métodos do líderes você já foi? Quantas feiras de vendas você já foi? Quantos livros de vendas você já leu? As pessoas não fazem o mínimo. Mas assim, o mínimo de entrar no Instagram e seguir as referências. Justamente. Ouvir o que eles estão falando? Daquele mercado. Cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. É uma reclamação que eu faço todos os episódios. É como se você aí de casa fosse um guri que quisesse jogar futebol, falasse assim, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Ah, beleza. Tipo o Messi. Quem que é Messi? Pois é. Tipo o Cristiano Ronaldo. Quem que é Cristiano Ronaldo? Não dá, né? Não, pelo amor de Deus, cara, não faz sentido. Inclusive, ó, vamos fazer um jabá aqui, né? Uhum. Pra você aí, nós vamos colocar aqui o link, tá? Vamos dar um jeito de colocar o link aí da Hopeflix, que é tipo um Netflix para vendedores, que é uma plataforma onde você paga uma mensalidade baixinha, menos de R$1 por dia, menos de R$2 por dia. E lá você tem, além dos meus cursos de vendas, tem o curso do Alexandre tem lá. Tem um curso lá, sobre verdade. Precificação. Isso mesmo. Tem o curso dele lá. Ó, então, lembrei agora, viu? Aproveita. O curso é ótimo. Então, assim, as pessoas não investem o mínimo e querem o máximo, né? Eu não sei de onde você acha que tá vindo isso, cara, porque eu acho que essa cultura do ficar rico pela internet e tudo mais, isso que né? eu ia falar. Essa nova geração, cara, eles não querem estudar, eles querem tudo fácil demais. Então, eu fico imaginando como é que vai ser daqui 10, 15, 20 anos, viu? Porque com a inteligência artificial, então, fazendo tudo para todo mundo, aí que essa galera não quer estudar mesmo. Então, assim, quem se estudar e buscar conhecimento vai se destacar no mercado, mas a tendência é que cada vez tenha menos pessoas com conhecimento. Sim. Essa é a tendência. Eu lembro lá no passado mesmo que eu participava de várias feiras, e não existia internet, não existia curso, não existia nada disso. Né? A gente tinha que comprar livro mesmo. Eu participei de imersões de São Paulo, de ficar 3 dias na imersão, só de conhecimento de gestão empresarial, financeira e tudo. E eu lembro que em Brasília, quando eu cheguei em Brasília, não tinha. A gente pegava aqui, rachava ônibus, uma galera, ia para São Paulo de ônibus, né, para fazer as imersões lá. Isso. Em Santa Catarina, da mesma forma, Brasil a gente ia para Curitiba, a gente ia para Floripa. Mas eu acho que o problema ainda está mais dentro o cerne do problema ainda está além. Eu sinto que a nossa geração de empresários e empreendedores um pouco anterior, a gente gostava do processo do aprendizado. Isso. Tipo, era legal ler um livro, era legal dividir conhecimento com o livro e tudo. E hoje eu sinto que tudo é um saco para essa nova geração. Mas tudo, meu Deus, tem que estudar isso, tem que Eles estão acostumados a ter tudo rápido demais. O cara vai parar para ler um livro de, sei lá, de 100, 200 páginas, que leva um mês, sei lá, às vezes, para ler. A gente que lê com frequência, um mês. Para eles vai levar um ano. Não vão, eles querem entrar no Google lá, no ChatGPT e perguntar o que esse livro tá dizendo aí pra mim. Aí faz o resumo lá. E aí não absorve, né? Pronto, é isso. E outra coisa, pessoal, a inteligência artificial, tá? Quem tá achando aí que ela vai resolver seus problemas, ela veio... ela veio pra ajudar. Ela veio pra ajudar, mas assim, ela funciona mais pra quem é inteligente. É isso mesmo. Se você não fizer boas perguntas, você não vai ter boas respostas, né? É igual eu fiz um... Até abrindo um parênteses, eu fiz um planejamento de me indicaram para uma pessoa ano passado que ela quer abrir academias em Alagoas. E aí ela pediu para fazer o estudo de mercado e todo o plano de negócio para 3 cidades em Alagoas. E eu fiz, usei bastante inteligência artificial. Mas não adianta, se eu falar, vai lá, ChatGPT, e faz um plano de negócio para mim, para o município X de Alagoas e me traz censo demográfico, população, quantidade de academias, concorrência, quanto equipamento tem que ter, tamanho de academia. Posso ver tudo isso, você vai trazer tudo muito vago. Se você não tiver experiência de ir lá olhar, ler, analisar e ir corrigindo o que tem que corrigir, não vai fazer nada. Então não adianta você ter só a inteligência artificial, você tem que saber usar e tem que ter conhecimento para usar. Sim, do produto que você está produzindo ali, porque senão ela ajuda. Poxa, para eu fazer 3 planos de negócios, valeria muito mais tempo se eu não tivesse as informações mais rápidas ali. Mas ela não faz por você. Não, e outra coisa, esse conhecimento,
o conhecimento teórico ele não pode ser negligenciado. Não, de forma né? nenhuma. Tem essa história aí de em vendas isso é muito latente, tá? Qual foi a faculdade que você fez? Ah, eu fiz a faculdade da vida, eu sou vendedor de não sei o quê e tal. Para com isso, cara. Vai estudar, vai tirar um diploma, vai fazer uma pós-graduação, sabe? É importante ter a parte teórica bem densa. Sim, né? sim. Eu fiz agora a minha pós-graduação em gestão comercial e vendas. E assim, eu fiz, obviamente, mais por currículo, porque eu também estava um pouco parado. Foi ali na época, final da pandemia. Eu falei, não, tô precisando voltar a estudar. E o tanto de coisa interessante que eu tinha esquecido e que eu vi que são conceitos novos e que tá mudando, né? E a gente tem que estar o tempo todo se especializando. Então aí, você que está trabalhando com vendas, que você que está aí buscando conhecimento, se você está aqui é porque você tem interesse em crescimento. Eu falo para ti, dedica na teoria. Claro, a experiência prática é importante, né? Senão você vai virar um coach aí, vai ficar só na teoria. Só na teoria, aí não pode. E aí também não funciona. Mas tem que ter os dois juntos. É um barco com dois remos. Se você tiver só a teoria, você não sai do lugar. E se você tiver só a prática, você também vai ter um pouco de dificuldade. Falando nisso, isso até é um conselho que eu quero, tá? Sim. Para colocar em prática aí desse ano. Qual livro que você fala assim, Albert, esse livro vai te ajudar a se organizar financeiramente ou a ter um olhar estratégico melhor na gestão financeira? Putz, tem dois. Dos dois, o que eu mais gosto é O Segredo das Mentes Milionárias. Esse livro é incrível, cara. Esse livro eu já li ele 2 vezes, então parei de novo. E ele te traz uma gestão, um conhecimento financeiro muito, muito, muito... Não vou usar a palavra, mas muito bom. Muito foda. Muito foda. E o outro é Pai Rico, Pai Pobre. Esse é gestão financeira pura, né? Então, esse ele te ensina realmente a controlar o seu dinheiro. Então, gosto dos dois. São bons livros, são livros mais antigos, mas, cara, são livros incríveis que vai ser livro pra vida toda. Você acredita que até hoje a minha organização de caixa nas contas daquele jeito que tá no livro lá do Segredo da Mente Milionária? Eu tenho aqueles cofrezinhos lá que ele fala, né? Eu tenho a conta da diversão, que é o meu cartãozinho que eu queimo da diversão. Tenho as contas... Lá é dividido em despesas essenciais, né? Isso. Diversão, lazer que eles chamam. Lazer, doação, conhecimento e... Qual que é o outro, gente? Investimento a longo prazo. Isso, né? investimento. E a diversão, né? Que daí tem. Que é quem tá no lazer. E aí, como é que é a divisão, tá? Pra você que não leu o livro, eu vou dar um spoiler. Ele faz você pegar 50% do seu dinheiro, nesse 50% você coloca num caixa do teu dia a dia. E os outros 50% você vai dividir em 5 contas diferentes. 10% cada um. Daí é 10% para doação, 10% para investimento a longo prazo, 10% para lazer, que é diversão, e 10% para conhecimento teórico. Para conhecimento e investimento em você. Né? Isso, você tem que fazer cursos, enfim, isso. Cara, funciona demais. E eu tenho também o potinho lá da abundância, lá que eu tenho do lado da minha cama, lá que eu jogo as moedinhas, dinheiro e tudo. Pronto. E aquele que ele fala que você tem que ter o potinho também pra você jogar. Então tá sempre cheio de moeda lá, cheio de coisa. Isso mesmo. Que é o visível, né? Isso faz diferença. Faz isso. Pai Rico, Pai Pobre, grande livro, Robert Kiyosaki. E O Segredo da Mente Milionária, Tim Harvicker. Inclusive, até abrindo para esse livro, foi tão bom quando eu li ele. Eu li ele eu ganhei esse livro em 2014, eu acho. 12, uma coisa assim. E eu gostei tanto desse livro que eu fui, inclusive, na imersão que teve no Brasil, a primeira imersão dele, o Milionário Mind Intensive, que foi em 2016, que foi lá em São Paulo. Teve São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília não teve, e BH, se não me engano. E fiz a imersão desse livro lá, 3 dias de imersão, só trabalhando gestão financeira na prática ali, com várias dinâmicas, muito bom. É verdade que tem que queimar uma nota de R$100, né? Não queimei nota de R$100, mas tem umas atividades bem interessantes lá. Mas tem outros cursos que depois se derivaram desse, que aí tem algumas atividades assim também. Uma vez me contaram, não sei se foi nessa e tal, uma das dinâmicas era você queimar a nota de R$100. Mas muito interessante. Rapaz, isso é coisa de doido. E te abre a mente, né, para um monte de coisa. Sim, e é conhecimento. E é que a gente fala, né? Conhecimento. Invista em conhecimento, a pessoa investe em conhecimento. Eu acho interessante se você fizer palestra, treinamento esse ano, Alexandre, coloca lá no teu Instagram, porque eu tenho a gestão financeira é algo que cada vez mais eu tenho me dedicado. Quando a gente se conheceu, eu era eu deixava ele de cabelo em pé. Hoje, graças a Deus, eu sou muito mais
Organizado. Graças a você também, que me deu muitas dicas. Mas é uma área que eu tô melhorando a cada dia, sabe? Melhorando a cada dia. Porque, senão, principalmente nós que somos vendedores, a gente tem uma visão é, financeira um pouco distorcida das outras pessoas. Nada é muito caro para quem é vendedor. O Você dinheiro faz dinheiro rápido, né? a gente faz dinheiro rápido e a gente sabe fazer dinheiro. Então, assim, gastei aqui, tudo bem, eu vou ganhar ali na frente, entendeu? Então, assim, você torra de um jeito que... Você torra antes de receber. Torra de receber. Antes de vender, né? Quem nunca gastou a comissão antes de ela chegar, Pois né? é. Quem nunca? Então, o fato de você saber ganhar dinheiro, acho que muitos vendedores vão se identificar comigo aqui. O fato de você ter a consciência de que você sabe fazer dinheiro, às vezes não te dá o peso da responsabilidade financeira que a maioria das pessoas tem. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você gastou tudo isso em tal coisa, ou você fez tal coisa e tal. Não, mas aí depois gera de novo. E abrindo um adendo que você falou que eu lembrei agora, da questão do seu controle financeiro que você vem adquirindo com o tempo, trazendo isso para o mundo empresarial, é importantíssimo, com a reforma tributária que a gente está tendo agora, a gestão financeira está cada vez mais organizada. E, assim, as empresas têm que estar organizadas financeiramente, principalmente a partir do ano que vem. Esse ano ainda vai ser muito testes, muitas coisas que vão acontecer. Mas se você, empresário, não tiver sua organização financeira muito bem feita na sua empresa, você vai quebrar. Então, a reforma tributária ela veio ela vai pegar tudo. Não adianta mais tentar fazer burlar, caixa 2, não vai ter mais como fazer isso. Pix, tudo vai estar Tudo, Pix, boleto, tudo vai ser monitorado agora. Então, transferência, tudo. Puta que pariu, eu tô fudido. E você tô é brincando. autônomo. Polícia Federal, tô brincando. E você é autônomo também, você é uma empresa. Então, você também tem que estar organizado. Sim. Então, assim, e isso vai ter muita demanda para o nosso serviço de gestão financeira. Vai ter muita demanda. Principalmente na parte de organização e a parte tributária para a contabilidade, né? E a gente acaba atuando um pouco nesse tributário também. Mas só alertando que se preparem porque vocês têm que se organizar. Aí em 2032, quando tiver tudo orgânico, tudo 100%, não tem mais jeito. É isso. É isso, galera. Última dica aí para o pessoal. Quero que você coloque 3 pilares da gestão financeira, que as pessoas eu gosto muito da tríade, tá? 3 pilares que você acha que eles têm que considerar. E aí eu quero que você também diga as suas redes sociais aí, divulgue como é que as pessoas te encontram. Mas hoje, se a gente fosse falar em 3 pilares da gestão financeira, o que você considera as 3 coisas mais importantes? O empresário, ele tem que ter rotina, porque ele tem que fazer isso todo dia. Não tem como você fazer, hoje eu vou fechar meu caixa e vou fechar daqui um mês de novo. Vai perder controle. Então, a gestão financeira tem que ser todo dia. Tem que ter clareza. A gestão financeira ele não é 1 mais 1 é 2. Se der diferença de 1 centavo, você tem que ir lá e ver por que deu essa diferença e corrigir isso, tá? Então, é rotina, clareza e previsibilidade. Que eu falo assim. Oh, que legal. Porque com esses dois você tem a previsibilidade. Então, você vai saber exatamente quando fecha seu mês, você fechou o mês, você está abrindo o próximo, quanto você tem a pagar e quanto você tem a receber nesse mês. Porque você já tem um controle. Então, poxa, se eu tenho 10 mil de contas a pagar e eu só tenho 5 mil a receber, eu já sei que eu tenho que vender 5. Mas se eu vender 5 à vista, e se eu não vender à vista? Se eu vendo 50% à vista e 50% a prazo, então eu tenho que vender 10. Já dei a meta comercial para você. Você tem que vender 10 porque você tem que vai ficar 5 no seu caixa para você pagar seus 10 que você tem de despesa. Então, ou seja, rotina, clareza e previsibilidade. Isso você tem a gestão financeira bem feita, bem organizada. Fantástico. E minhas redes sociais, Alexandre Moura, .oficial, é meu Instagram. E Only Blue Consultoria é o Instagram da minha empresa também, da minha empresa de consultoria. Que legal. E dá pra virar teu sócio, né? Estamos sempre abertos a isso. Comprando a franquia a Only Blue, hoje ela é uma franqueadora também, é uma das minhas especialidades. Eu tenho MBA em gestão de franquias, tenho MBA em controladoria também, falando dos nossos títulos, né? E hoje a Only Blue é uma franqueadora. Então a gente vende, você quero trabalhar com gestão financeira, quero atender clientes, a gente passa todo esse know-how para você, todo o nosso conhecimento, são 25 anos de experiência, né, de gestão empresarial e financeira, e você passa a ter a mesma metodologia com o cliente na sua cidade, enfim, onde você estiver. Isso aí, Brasil todo, a nível Brasil. Nível Brasil todo. Nível Brasil, vocês viram? Não, ele só falou de 2 MBAs aqui. Se você for buscar o currículo desse cara aqui, você daria aqui metade do programa ele falando dos cursos, das faculdades que ele já fez, do MBA que ele já fez. Alexandre, brigadão pela tua entrega. E estamos aqui finalizando mais um Além da Meta com esse gênio da gestão financeira. E olha, muita coisa aqui. Se eu fosse você aí agora,
pausava, voltava do início e assistia de novo com um caderninho, porque isso vai fazer muita diferença. Não é a quantidade de grana que você consegue fazer vendendo, e sim a quantidade de resultado que você consegue ter. Tem gente que vende menos, financeiramente falando, e tem lucratividade maior. Tem gente que milionário, que tem um caixa de milhões e não tem grana. E tá sempre no vermelho, e tá sempre em empréstimo atrás de empréstimo, não sei o quê. Então presta atenção nesse episódio, que esse episódio vai transformar as tuas vendas, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Tamo junto, Valeu. sabia que ia ser fantástico.